Graça e paz sobre a tua vida, mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas diante de nosso Deus, diante de nosso Pai, para sermos instrumentos da sua justiça neste mundo. Por isso a gente precisa entender qual o motivo da provação. Nós precisamos entender o porquê da provação. Muitas vezes, fomos ensinados que a provação é para Deus nos provar. Deus provar a nós e ver como está a nossa fé. Na perspectiva que a gente pensa muitas vezes é de Deus em relação a nós. Mas a provação é para isso? Nós precisamos compreender estas coisas. Não é para Deus provar, porque se Ele conhece o nosso coração, se Ele nos conhece antes mesmo de falar, antes da palavra sair de nossa boca, por que precisaria Deus verificar a nossa fé? Ele não precisa, mas quem precisa disso? Nós. Nós precisamos ter a consciência da fé, do crescimento, do amadurecimento que temos. Por isso a provação não é para Deus, mas para nós entendermos e compreendermos ainda o quanto precisamos caminhar, quanto da nossa jornada precisamos fazer rumo ao amadurecimento, ao conhecimento e à compreensão da vontade de Deus. Salomão, falando isso em Eclesiastes, ele abordando num aspecto, ele fala uma coisa muito interessante. E Paulo menciona isso em suas cartas, acerca da natureza humana, acerca do homem, e isso está muito ligado. Ele diz assim, lá em Eclesiastes 3, no verso 18, disse ainda comigo, é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove e eles vejam que são em si mesmo como os animais. Na realidade, todo o processo de provação está ligado a isso, a natureza humana. O quanto da natureza humana nos domina, o quanto nós estamos sujeitos à natureza humana. Porque Paulo fala acerca da natureza humana que é animal e é demoníaca. Por que isso? Porque a natureza humana está voltada para quê? Para a própria sobrevivência. Essa é a razão, é a atitude, é a ação que o próprio animal toma, no sentido de querer se salvar, de se proteger os seus. Então ele age neste sentido. E nós, segundo a natureza humana, agimos da mesma maneira, com o mesmo intuito, nos proteger, nos salvar diante das situações. Quando nós nos convertemos, que recebemos um novo coração, o Espírito habita em nós, somos capacitados, habilitados, feitos novas criaturas. Esta é uma obra, uma promessa de Deus. Temos consciência e entendimento disso? Não. Nós somos como crianças espirituais. Precisamos crescer, amadurecer, precisamos conhecer a vontade de Deus. Por isso precisamos nos empenhar acerca das Escrituras, precisamos nos empenhar na comunhão, no andar junto, no aprender a andar junto. Por quê? Para que a gente cresça, amadureça e entenda a maneira como devemos viver neste mundo. E à medida que a gente vai crescendo, amadurecendo, nós vamos deixando das coisas de crianças, ou seja, das coisas naturais, da forma de pensar natural, da maneira de agir natural do homem. E deixamos, então, para vivermos segundo a vontade de Deus, segundo uma perspectiva de Cristo, na oferta que Ele fez, na maneira como Ele viveu. As provações não é para Deus nos testar, porque Ele sabe da nossa realidade, Ele nos conhece, mas é para que nós tenhamos consciência do quanto amadurecemos, do quanto crescemos, quanto a nossa fé se fortaleceu à medida que conhecemos e compreendemos a vontade de Deus. Precisamos entender isso. Então é uma perspectiva totalmente diferente de encarar as coisas. Deus não nos prova para verificar a nossa fé, mas se Ele permite a provação em nossas vidas, Ele nos prova para que nós tenhamos consciência do quanto nós estamos maduros e do quanto precisamos caminhar e do quanto já caminhamos. Essa é uma questão muito simples, quanto deixamos de pensar segundo a natureza humana e fazemos das nossas vidas a verdadeira oferta, o verdadeiro sacrifício, seguindo o modelo de Cristo, sendo discípulos de Jesus, negando a nós mesmos, tomando a nossa cruz e sendo seus imitadores. Somos chamados, fomos feitos filhos à imagem de Cristo. Para quê?
para revelarmos Cristo ao mundo, para manifestarmos a sua glória, manifestarmos obras que revelam o Pai, que glorificam o Pai. Para que, como família, por termos sido inseridos na família de Deus, pois somos como pedras vivas do templo que Deus está construindo, então não temos outra maneira de viver do que não em família, glorificando, honrando, realizando a obra de Deus. E fazer a obra de Deus é revelar Deus ao mundo. Nós precisamos entender isso nas pequenas coisas que fazemos. Por isso olhamos o fruto do Espírito e manifestamos aqueles frutos. Quando olhamos nos nossos relacionamentos, o que vemos é a manifestação do fruto do Espírito, manifestamos as virtudes de Deus que envolvem amor, graça, misericórdia, compaixão, bondade. Por que tudo isso? Para que o mundo possa conhecer Deus. E Ele só é conhecido através das nossas vidas, por isso precisamos crescer, amadurecer, por isso somos provados. Para que nós entendamos aonde estamos nessa jornada. Que a gente possa entender isso, crescer, amadurecer e fazer a vontade de Deus. E assim, cumprir o querer do Pai. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.